Olá, olá e boa noite, senhoras e senhores. Olá e boa noite, senhoras e senhores, e estou no ar. Obrigado a vocês que tiveram a paciência aí, que viram aí o anúncio, tanto aí nos meus canais digitais, no Face, no YouTube, no TikTok, e que estão acompanhando ou que vão acompanhar essa palavra. E eu coloquei aí bem claro, dor da perda. Quando a gente fala de dor da perda, a gente fala de muitas coisas. Eu não estou aqui querendo consertar dor, porque quem sou eu para consertar dor? Hoje eu vou falar com vocês com propriedade daquilo que eu digo. Como um teólogo, como um terapeuta comportamental que sou, e que tenho muita experiência sobre casos parecidos ou casos que eu já tive. E assim, eu não falo de algo à toa, algo que me contaram, algo que me disseram. Eu vivi em algumas situações. E eu sei o quanto é difícil. Dor da perda. Tema fortíssimo, né não? É um tema fortíssimo. Você sabe que não tem como não ligar uma coisa com a outra. É impossível falar de um tema sem puxar daquilo que me salvou de uma situação difícil, como a depressão, como algo, como a solidão. Você já se sentiu sozinho? Tem alguém? Você já se sentiu assim perdido, mesmo tendo alguém próximo de você que poderia te orientar? Você já sentiu um peso nas costas? Mesmo sendo que você tem porções de pessoas que poderia te auxiliar nesse momento? Você já teve uma impressão de estar sozinho mesmo com a sua casa cheia? Você já sentiu angústia no seu coração, um sentimento ruim no coração, como se algo fosse acontecer? Pois é, todos esses sentimentos, ou algum desses sentimentos que você já sentiu, acredite, eu senti. Não foram fáceis, foram difíceis. E eu não tinha ninguém lá para poder me ajudar. Ou melhor, eu tinha pessoas lá que não sabiam lidar com a situação e outras que nem se interessavam pela situação. Até então que eu percebi, Ministro Souza, esse que vos fala aqui nesse momento, até então que eu percebi que muitas coisas dependem principalmente de nós mesmos, como a dor da perda. A dor da perda é algo incalculável. 1000 pessoas podem chegar para você e falar assim: não se preocupe, ele está em um bom lugar. Ou para quem perdeu um amigo, não se preocupe, esse amigo vai estar em algum lugar te olhando de onde estiver. E para quem perdeu um amor, uma paixão, alguém que te fazia feliz por alguma razão ou outra, e você sente esse sentimento de angústia, de perda, e tenta se perguntar o porquê que isso aconteceu. São perguntas essas que o tempo vai te revelar o porquê. Você sabe, o Senhor ele não faz nada por acaso. Quando eu falo o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é esse que eu creio. Sabe o Deus da Bíblia, da Escritura Sagrada? Algum fala Deus dos crentes, dos católicos, dos budistas, dos espíritos, não importa, é o único Deus que eu conheço. E esse, eu sei que de alguma maneira ou de outra, ele escuta. A fé é um instrumento muito importante, senhoras e senhores, para você sair desse problema. A pessoa que não tem fé, dificilmente ela ama. A pessoa que se diz ateu, ela dificilmente ela vai ter o dom do amor. E a pessoa que revela para você que não ama, sai fora desse cara ou dessa moça, porque coisas boas não vai trazer. Dificilmente uma pessoa que fala assim: eu não tenho fé, eu não acredito, isso é balela. Dificilmente essas pessoas vão pensar em você, vão pensar em si mesmo, em si próprio. Não vão pensar em você, nos seus filhos, na sua parentela, não vão pensar em nada, nas pessoas, no próximo, lá fora. Muito pelo contrário, essas pessoas que falam que não tem fé, geralmente ela é fria. Era fria e calculista, tanto homem quanto mulher. E a primeira oportunidade que ele tiver entre se dar bem e você se dar bem,
ele vai se dar bem em chutar você. A primeira oportunidade que a pessoa tiver em crescer, ela vai olhar para frente sem olhar para trás, te deixar lá. Quando uma pessoa ama, e quando a pessoa acredita, quando a pessoa tem fé, porque a fé é esperança naquilo que você quer. A fé sempre será esperança naquilo que você quer. E quando você acredita, quando você tem fé, quando você ama, as coisas se tornam totalmente diferentes. Por quê? Porque eu vou crescer, mas eu vou carregar comigo você. Eu vou despontar, mas você vai vir comigo. Eu vou subir um degrau, mas você vai subir comigo. Porque a minha maior felicidade vai ser ter você lá junto comigo. Isso é a diferença de uma pessoa que tem fé. Isso é uma diferença de uma pessoa que tem o dom do amor. E mesmo se amanhã ou depois eu te perder, ou você perder a pessoa, esse dom do amor vai prosperar tanto em você, que você vai querer ver aquela pessoa que passou pelo mesmo problema que você passou, subir. Quando se falamos da perda, entendeu? Nós falamos da dor da perda com algo muito triste. Porque ninguém quer perder. A gente quer conquistar, a gente não quer perder. Mas quando a gente fala de perda sentimental, de um ente querido, ou de uma paixão, ou de um amor, ou de um marido, de um esposo, de um namorado, nós falamos de coisas que machucam, não fisicamente, mas que machuca por dentro. Que machuca dentro do nosso interior. E muitas vezes as pessoas não vão entender isso e não vão entender mesmo. As pessoas vão falar assim, está com frescura, está com manha, está falando coisa com coisa, tem muitas coisas aí pela frente, tem muito homem, é homem que não falta, tem muita mulher, mulher que não falta. Mas a questão não é essa, a questão é sentimentos. E quando trabalhamos com sentimento, as coisas complicam, senhores. Porque sentimentos, ele incontroláveis. Eu posso falar aqui pra você aqui com toda a franqueza, olha, eu não sinto nada por uma pessoa, eu detesto aquela pessoa, odeio aquela pessoa, mas o meu coração está falando outro. O meu sentimento, a minha cabeça está falando outro, que assim que estender a mão, você vai estar lá segurando na mão, talvez abraçando, talvez junto. A dor da perda é algo que tem que se tratar para não se tornar uma depressão. Por que eu estou te falando isso? Se a gente for levar na Escritura Sagrada, lá no Novo Testamento, quando Jesus foi denunciado, foi crucificado na cruz, olha só como é bíblico isso que eu estou te falando. Quando Jesus foi crucificado na cruz e quando ele deu o último respiro, o céu escureceu, o céu se entristeceu. Se o céu se entristeceu, imagina a gente perdendo alguém. Seja lá uma paixão, um amor, um marido, um esposo, um noivo, uma noiva, um namorado, uma namorada. Porque é um grande tabu isso hoje dentro de um ministério, dentro de uma igreja, tanto evangélica quanto católica ou outras instituições, em falar sobre isso. Grande parte das pessoas falam que é frescura. Não acredita em você. E aí a gente fica pensando como chegar até uma pessoa que está ainda em luto com a dor da perda. E não tem como você chegar a não ser com uma palavra. E no momento certo, e na hora certa, quando essa pessoa abre o caminho para ser trabalhado. Que foi isso que aconteceu quando Jesus deu o último suspiro, morreu na cruz. O céu escureceu. A Escritura fala que o céu escureceu. Resumindo, o céu entristeceu. Houve tremores na terra, a terra chorou. Olha só, olha o tamanho da dor da perda. Você via pessoas chorando, isso diz a Escritura Sagrada, pessoas choravam, seus seguidores choravam, porque ali não estava mais o Mestre, eles já tinham partido. Só que olha que coisa interessante, aí vem a Escritura relatando do ressuscitamento. Aí vem Jesus, ressuscitou, e quem estava lá nos pés do túmulo, Maria. É a primeira vez Jesus. E a notícia se espalha, ela leva a notícia. E Jesus encontra com eles na Galileia, todo mundo admirado pelo que tinha acontecido. Nas mãos de Jesus tinha as marcas dos cravos. Nas
Na pele de Jesus estava lá as arranhaduras que o chicote marcou. Nas costas de Jesus, no rosto de Jesus, estava lá, estava cicatrizado, já não doía, mas estava lá. Aquelas cicatrizes ainda permanecem no corpo de Jesus, sabe por quê? Porque vai lembrar sempre daquele momento que ele amou os seus filhos e se entregou como vida na cruz. Assim, amigos e colegas, é a nossa vida. Em todas as dores temos cicatrizes. Toda ferida ela se fecha, mas resta a cicatriz. Essa cicatriz você sempre irá lembrar. Você sempre irá olhar para ela e vai lembrar daquela dor. Mas ela não vai doer mais. Vai chegar um dia que você vai olhar para aquela cicatriz, porque vai ficar. Cicatrizes são lembranças. Lembrança de um relacionamento bom ou ruim. Porque nenhum relacionamento não tem só coisas ruins. Tem coisas boas também. Ou houve coisas boas também. Mas sabemos só frisar as coisas ruins. Mas lembra que eu falei? Na pele de Jesus haviam arranhaduras brancas. Já não doíam mais essas arranhaduras. Mas estavam lá para que ele se lembrasse sempre do que ele fez por você. Amigos e colegas que estão me assistindo hoje aqui. Eu não sei o tamanho da dor que você passou, talvez na infância, com pais, ou com namorados, ou com noivos, ou com esposo ou esposa. Eu não sei qual foi a dor que causaram em você, que fez você se entristecer tanto. E talvez anos tenham passado, e você tem mantido essa ferida aberta. Não tem se curado. Amor, ele não se apaga, gente. O amor não se apaga, que foi assim que aconteceu com Jesus. O amor de Jesus, ele não se apagou. Lá estava a marca dos cravos na mão e suas arranhaduras na sua pele. A marca dos chicotes estava em sua pele. Estavam lá. Não se apagaram. Continuam lá na pele de Jesus. Não dói mais. Mas estavam lá para ele se lembrar qual foi o sacrifício que ele fez por você. A sua dor, a sua tristeza, já é tempo de se fechar essa ferida e ficar lá somente a cicatriz, para que você lembre dos bons momentos, porque os maus, meu amigo e minha colega, jogue fora. Nem os bons e nem os velhos momentos vão voltar à tona. Passado não dá para consertar passado, mas eu posso fazer diferente no presente. Eu não consigo voltar no passado e falar assim, me perdoa pelo que eu fiz. Eu sei que não fiz coisas boas. Me perdoa, e falar isso de coração. Eu posso pedir esse perdão, porque o Senhor ele vai ouvir e as minhas consequências elas vão zerar. Mas de hoje em diante eu vou fazer diferente. E se eu estender as mãos e a pessoa vir comigo, aleluia. Mas se a pessoa ainda não se sente à vontade ou não quer seguir comigo, eu vou cessar a minha dor. Eu vou curar a minha ferida, como o Senhor Deus, o Senhor Jesus fez. Ele curou as feridas e curou as dores, mas restaram as cicatrizes. Mas todas aquelas cicatrizes que estão no corpo de Jesus foram apenas para lembrar o que ele fez por você. Tenha a cicatriz da sua vida, de todas as dores que essa pessoa causou dentro de você, para lembrar que houve momentos, sim, que você foi feliz. E mesmo as coisas ruins que você passou com a pessoa ou não, serviu de lição para você não praticar hoje no presente. Talvez você esteja pensando aí, quem é você para falar isso? Quem é você para dizer essas coisas, essas barbaridades para mim? Meu nome é Ministro Souza, ministro porque eu pertenço ao Ministério Cristão Evangélico, Souza porque é o meu nome, sou terapeuta comportamental, sou enfermeiro, então você imagina que eu já ouvi histórias pra caramba, sou gestor em marketing e sou teólogo. Graças a Deus o Senhor me deu o dom de interpretação da Escritura Sagrada. E é nela que eu me dedico, e é ela que eu me coloco, e é nela que eu expresso a minha dor. E quando eu sinto dor, e quando eu sinto angústia, é nela que eu vou.
Novamente eu repito, cuidado com aquelas pessoas que falam que não tem fé. Porque a pessoa que fala que não tem fé, dificilmente ela ama. Ela tem dom do amor. E ela não vai lembrar de você. Ela vai querer subir sozinha e vai esquecer de você. Seja ela homem ou seja ela mulher. Cuidado com essas pessoas que dizem. Cuidado com essas pessoas que dizem, olha, eu não tenho fé. Eu sou ateu. Se ela não tem fé, dificilmente ela tem amor no coração. E a pessoa que não tem amor no coração é uma pessoa fria e calculista. É uma pessoa que entre dois casais, em dois parceiros, tá aqui dois parceiros, e se houver uma oportunidade de crescimento, ele vai virar as costas para você e vai subir sozinho e não vai lembrar de você. Entre uma situação de vida ou morte, ele vai se salvar e não vai salvar você. Sabe a diferença de uma pessoa que tem fé, que acredita? Porque a fé, nada mais, nada menos, é aquilo que você acredita e quer na sua vida. A fé é esperança. E sempre será esperança. Quando nós falamos fé em Deus, eu tenho esperança em Deus. Quando a gente fala fé em Jesus, porque Jesus foi a esperança do mundo. Então se a pessoa disser para você, eu não tenho fé, se afaste dessas pessoas, que ela também não tem amor para te dar. Ela quer te usar. Talvez um momento de carinho numa cama, talvez um momento de carinho, de curtição. É só isso que essa pessoa vai te dar. Ela não vai te dar direção. Ela não vai te mostrar caminhos. Ela não vai te mostrar sucesso na vida. Por quê? Porque ela não tem fé. E uma pessoa sem fé, o Espírito Santo de Deus se afasta. As suas dores têm que ter um fim. Tem que ter uma pedra aí em cima. Ela não pode continuar o resto da vida, gente. Para de ser dodói a vida toda. Porque já passou, ela não vai vir mais à tona. As pessoas não podem mais te prejudicar porque já passou. Todas as dores que você sofreu ficou para trás. Ela não pode mais vir à tona. Tem que acabar, tem que ter fim essa história. Estenda a sua mão, abra o seu coração. A ferida vai sempre estar lá, você sempre vai lembrar disso, gente. Não estou falando que você vai apagar, você sempre vai lembrar disso. Mas acredite, essa ferida vai cicatrizar. As arranhaduras vão cicatrizar e ficará somente as lembranças. E chegará um momento que essas lembranças ela não vai mais te fazer mal. Vai chegar um dia que essas lembranças ela não vai mais te prejudicar. Sabe por quê? Porque foi cicatrizado. Quando o Senhor Deus fala na Escritura Sagrada, você tem que se posicionar para receber a bênção, não é você ficar duro, parado e olhando para cima. É se movimentar. Quando ele fala se posiciona, se prepare para que você possa receber uma nova bênção na sua vida, uma nova graça na sua vida, e que a glória seja derramada na sua vida. Quando ele fala se posiciona, abra o seu coração de novo. Não deixa isso dentro de você. Olha só que coincidência. E eu lendo a Escritura, estava aqui em livro de Salmos 9, versículo 9. O Senhor é o meu refúgio para as adversidades, uma torre na hora da adversidade. O Senhor é o meu refúgio para os meus refúgios e uma torre para a minha adversidade. O Senhor é meu refúgio. Resumindo, se você está doente, se seu coração está machucado, eu vou te dizer algo. Sua mãe não vai poder talvez te ajudar, porque as palavras dela não estão penetrando no seu coração. Seu pai talvez não vai conseguir te ajudar, porque ele também não vai saber como agir nessa situação. Em homem é um pouco difícil. Mas se você tiver a fé em Cristo Jesus, e eu estou te afirmando, essas feridas vão se cicatrizar. Ela não vai permanecer mais no seu corpo. Vai ficar lá cicatriz, para você se lembrar, mas não vai doer mais. O que é um conselho de amigo como um terapeuta? Busque um colega de fora, ou alguém que não tem contato com a sua família, ou alguém desconhecido. Porque quando a gente abre o nosso coração para pessoa desconhecida, a gente não fica preocupado com quem essa pessoa vai contar. E para que ela contar também não importa, porque ela também não te conhece. Evite de falar dos seus problemas para irmãos, para
parentelas, porque vão espalhar para suas famílias e vão espalhar para os seus amigos. Então o que era para ser segredo vai se tornar uma proporção muito grande e você vai ficar muito mais machucado do que já está. Quer conversar com alguém? Busca um terapeuta ou busca um psicólogo. Ou se não, pessoas, colegas que não têm contato com a sua família, que seja só você e essa pessoa. E abra seu coração. Não tenha medo de abrir seu coração para essa pessoa, não, porque não tem ninguém que ela possa contar. Não tem ninguém para que ela possa falar que você conheça. Só fica você e a pessoa. Você vai se sentir muito melhor. Você vai se sentir muito melhor. Me coloca aqui à disposição. Tem o meu direct aí. Se vocês quiserem conversar, vocês podem me chamar no direct. Eu estou aqui para conversar com vocês. E eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir uma solução para você. Mas saiba de uma coisa, a primeira lição que eu ensino para vocês nessa noite, se você quer parar e sofrer e sentir a dor da perda, é hora de você começar a cicatrizar essa ferida. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing